Baruch Hashem, shalom a todos. Fiquei ausente por alguns dias do canal, mas estamos aqui de volta para falar mais um pouco sobre as grandezas do Eterno, suas festas, suas comemorações, suas moadim, aquelas, convocações sagradas que o Eterno nos convoca para estarmos reunidos fazendo assim um ritual de santidade ao Eterno. E tudo tem um porquê, né? Hoje eu quero falar um pouco sobre o papel de Yeshua no dia do perdão, no dia de Yom Kippur. Porque nós que, viemos de uma religião que nos ensinava, pelo fato de Yeshua ter morrido, ele já sanava os pecados e bastava a gente pedir perdão a Deus em nome pelo sangue, derramado de Yeshua, e já bastaria para resolver tudo a qualquer dia do ano, a qualquer momento. Só que quando nós chegamos, para o contexto, original das Escrituras, nós entendemos que existem tempos determinados para cada coisa. Tudo tem um tempo determinado debaixo do sol. Existe o dia de se abraçar, existe o dia de se soltar, existe o dia de chorar, existe o dia de sorrir, né? Existe o dia de perdoar também. Ou seja, tem um dia específico que o Eterno escolheu, porque ele conhece a natureza de sua criação. Então, esse dia específico é o dia que ele libera o perdão para todas as almas que fizeram, o arrependimento prévio, techuvá, todo um processo, e também aqueles que têm a cobertura do sangue do Mashiach. E nossos irmãos tradicionais que não têm o testemunho de Mashiach, eles utilizam de sangue de galo e galinha. Vou estar falando sobre tudo isso aqui. Primeiro vou fazer a leitura da Torá em Levítico 16, a partir do versículo 29, e diz assim: Isto será para vós por estatuto perpétuo, ou seja, para sempre. No 7º mês, no dia 10 do mês, afligireis vossas almas, e vós não fareis obra alguma, nem o natural, nem o peregrino, que habitar entre vós. Porque neste dia se fará expiação por vós, para purificar-vos de todos os vossos pecados. Diante de Adonai sereis purificados. Shabat de descanso total é para vós, e afligireis vossas almas, estatuto perpétuo, ou seja, para sempre. E o sacerdote que foi ungido e que foi sagrado para servir em lugar de seu pai, fará expiação e vestirá as vestes de linho, vestes de santidade, e fará expiação pelo santuário da santidade, pela tenda da reunião, e fará expiação pelo altar, e fará expiação pelos sacerdotes, por todo o povo da congregação. E isso será para vós estatuto perpétuo, para fazer expiação pelos filhos de Israel por todos os seus pecados, uma vez no ano, e fez como Adonai ordenara a Moshe. Baruch Hashem. Então, com essa leitura, nós vemos que o dia que o Eterno libera o perdão para os pecados é o dia 10 do mês 7º, que é o mês de Tishrei. E é conhecido como Yom HaKippurim, ou seja, o dia das expiações, E que o Eterno está dizendo que quem vai ser, o personagem que vai fazer essa ligação do céu à terra é o sacerdote, o sumo sacerdote, Kohen Gadol, aquele, que assume de seu pai o posto, ou seja, um dos filhos de Aaron, E ele vai fazer a expiação por todos, pelo próprio Mishkan, pelo altar, por tudo. Ele vai entrar em todas as partes, do Mishkan. Ali no deserto do Mishkan era o tabernáculo, que a gente conhece como tabernáculo, e na cidade onde foi construído era o templo sagrado. Então o sacerdote entrava em todas as partes do templo apenas no dia de Kippur. Existe uma parte do templo sagrado do Mishkan que não entrava ninguém o ano inteiro até o dia de Kippur, que era o Kadosh Kadoshim, onde ficava a arca sagrada, onde constava ali as pedras do testemunho da Torá, dentro da arca, com uma vasilha com um pouco de man, o maná, e também
a vara de Aharon florida. Também os pedaços das primeiras pedras se quebraram. Apenas no dia de Kippur, o sumo sacerdote ele tinha autorização de entrar ali. E ali ele levava do sangue, né, do sacrifício para passar nas pontas, né, da arca, e diante da presença do Eterno ali dentro, ele pedia pelo povo, pedia perdão primeiro por si, por seus pecados, pedia perdão pelos sacerdotes, os levitas, e assim ele ia pedindo perdão por todos, conversando com a divindade, com o Eterno, fazendo ali aquele ritual, né? E o Eterno, conforme a santificação deste sacerdote, recebia ali o sacrifício e ele não morria, porque acontecia também de, em alguma vez, em algum ano, algum sacerdote, um sacerdote morrer dentro do Kadosh Kadoshim, porque não estava totalmente puro para entrar naquele recinto tão sagrado. E também apenas naquele dia, o sumo sacerdote, ele falava o nome do Eterno. A gente conhece as letras do nome do Eterno. A letra Yud, a letra Rei, mais a letra Vav, mais a letra Rei. Mas a pronúncia do nome do Eterno, ela é muito escondida. Por quê? Porque é uma reverberação, né? Reverberação muito forte, muito potente, de muita santidade. Isso não deve ficar, né, de forma comum, profana na nossa boca. Então era dito pelo sumo sacerdote naquele dia de Kippur, dentro do lugar Kadosh, né? E ali, né, o Eterno recebia então, caso o sacerdote estivesse mesmo purificado, recebia o seu sacrifício, o sacrifício que foi feito, e expiava o pecado do povo. A gente leu aqui por diversas vezes a palavra perpétuo. Qualquer dicionário vai nos dizer o que significa perpétuo. Perpétuo significa para sempre, para enquanto durar a vida, enquanto durar o céu e a terra, enquanto durar gente, né? A fisicalidade. Pelo menos a gente tem um mínimo da compreensão disso. Então, como é que se encaixa Yeshua no contexto de Kippur, já que Kippur é um dia de expiação feito por um sumo sacerdote? Né? Então, a gente pode abrir aqui na carta de Ivrim, Hebreus, né? Na Brit Hadashah, vamos ler o capítulo 8, alguns versículos. E disse assim: e como o Rosh, cabeça, né? De tudo, nós temos o Kohen Hagadol, que está sentado à destra do trono da majestade no Shammai, no céu. E ele é o ministro do Beit HaMikdash, ou seja, do templo sagrado, e do Mishkan, da verdade que Elohim estabeleceu, e não um filho do homem. Ou seja, quando Moshe ele trouxe, né, a sabedoria da construção do Mishkan das alturas, ele viu lá em cima, né, nos mundos superiores, um Mishkan. Então ele trouxe um desenho, um modelo para fazer aqui uma reprodução física de algo que existe já nos mundos superiores, um palácio do Eterno, um templo sagrado do Eterno dos mundos superiores. Certo? Então, existe lá em cima, né, esse Mishkan. E quem é Kohen Gadol lá? Vamos continuar lendo. Porque todo Kohen Gadol é levantado para oferecer ofertas e sacrifícios. Para isto, era apropriado que também estivesse algo para oferecer. E se ele estivesse na terra, não seria Kohen, mas a Kohanim que apresentam ofertas conforme a Torá. Versículo 5. Eles ministram a semelhança e nas sombras destas coisas que estão nos céus, como foi dito a Moshe, enquanto estava fazendo o Mishkan. Veja e faça tudo de acordo com o modelo que lhe foi mostrado na montanha. Mas agora Yeshua HaMashiach recebeu um ministério que é melhor do que este, como também uma aliança que é melhor, em que ele é feito mediador, que é dada com melhores promessas. Baruch Hashem. Então, vamos ficar até aqui o versículo 6. Então, Yeshua, ele é Kohen Gadol, pela a linhagem de Melquisedeque. A gente encontra isso também escrito. Ou seja, Yeshua, nos mundos superiores, ele atua como um Kohen. Aqui no mundo físico, ele atua como Mashiach ungido. Mas nos mundos superiores, onde ele se encontra agora, ele é Kohen Gadol, no Mishkan celeste.
E todo Yom Kippur, o que Yeshua vai fazer? Assim como o sacerdote faria aqui no templo sagrado, na fisicalidade, se existisse um templo, né? E Yeshua vai fazer o mesmo serviço. Ele vai entrar no Kadosh Kadoshim, no santo, no lugar mais sagrado do Mishkan celeste, e vai oferecer do seu próprio sangue pela expiação do povo. Baruch Hashem. Por isso que ele é chamado aquele que salva o povo dos pecados dele. Foi assim que ele foi chamado quando ele nasceu, quando foi prometido o seu nascimento. Ele vai se chamar Yeshua, porque Yeshua significa salvação, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, porque agora nós estamos entendendo como Yeshua salva o povo de Israel do pecado? Através desse serviço de Kohen Gadol, em Kippur, Yeshua entra no Mishkan Celeste e oferece do seu próprio sangue para expiar pelo povo. A gente fez a leitura em Vaikra 16 aqui, a partir do 29, o quê? Que o sumo sacerdote, ele não reza só por ele não reza só pelo sacerdote, nem só pelo... Ele reza por todos. Ele leva a vasilha com sangue para dentro ele levava, né, que não existe mais o templo, ele levava para o Kadosh Kadoshim, lugar santo dos santos, ele levava o sangue e ali ele aspergia sobre os quatro cantos da arca, o sangue, e ele fazia expiação, ele pedia perdão, né? Por ele mesmo, ele pedia pelos os outros sacerdotes, pelos levitas, e ele ia descendo todas as tribos, né? Todas as pessoas do povo de Israel. Então, agora a gente pode esclarecer essa questão de que o pecado, ele tem, né, na verdade, um dia específico para ser perdoado pelo Eterno. E o que acontece durante todo o período do ano, quando a gente peca e a gente pede a misericórdia do Eterno? Porque quando nós vamos dormir, nós fazemos vidui, fazemos confissão. Toda segunda, toda quinta, fazemos confissão, fazemos vidui. Toda vez que tem um jejum, fazemos vidui, fazemos confissão, pedimos perdão, nos humilhamos, arrependemos nossos pecados, fazemos techuvá. Então, quer dizer que tudo isso fica... como eu posso dizer, stand-by, aguardando que puro, acontece uma capará sobre esses pecados, através da techuvá, pelo sangue de Mashiach. Existe uma cobertura temporária, e quando chega no dia do perdão, que o próprio dia vai expiar. Ou seja, por que o dia do perdão expia pecados? Esse dia, nós sabemos que o Samerman, ele não trabalha nesse dia. Esse dia, ele fica parado, ele não sai do lugar. Então, se não tem atuação do adversário, se não tem atuação daquele desviador, se não vai ter atuação do acusador, então o caminho está livre. Para o quê? Para a misericórdia do Eterno atuar nas nossas vidas. Mas para isso nós temos que fazer um trabalho anterior, né, bem feito, né? Nós já vemos aqui estudando no canal como deve ser feito esse trabalho, através de techuvá, através da tzedakah, através das teflot, das confissões, né? Slichot, pedidos de desculpa e perdão, mudança de hábitos, né? Esforço da nossa parte. Então, tudo isso será contado para ter uma eficácia, né, no dia de Kippur, que é o dia do jejum, que a gente já, né, vai afligir, aqui também a gente leu várias vezes, nós devemos afligir nossa alma. O que quer dizer afligir a alma? A nossa nefesh, a nossa alma que é citada aqui, é a nefesh, que é a alma no nível mais baixo que nós temos, nossa alma animal. Nossa alma que ela está ligada ao nosso sangue. Então, nós sabemos que quando nós não nos alimentamos, o que é que acontece? Nós diminuímos os nutrientes no nosso sangue. Diminuímos os nutrientes, diminui a nossa vitalidade, na verdade. A gente descola um pouco a alma do corpo, e isso faz o quê? Faz também a questão também de por ficar sem se alimentar, acaba queimando calorias, né? E isso se torna um sacrifício vivo ao Eterno, né?
Então, nós estamos entregando praticamente a nossa vida ao Eterno naquele dia, entregando totalmente a Ele, afligindo a nossa alma dessa forma, né? Já vinha com antecedência fazendo todo esse trabalho. O Eterno, então, vai, né, reunir todas essas coisas nesse dia, né? E vai, com toda a misericórdia que Ele tem e amor por nós, perdoar os nossos pecados. A gente sabe que tem 4 tipos de pecados, né? E eu queria falar um pouco aqui sobre eles, para poder esclarecer também essa questão de Kippur, como que acontece. Então, existe o primeiro tipo de pecado, que é o Het. O Het, ele é um pecado sem querer, né? Você peca, mas você, por um descuido, ou porque você né, não pensou bem, entendeu de uma forma errada, ou estava enganado, né? E acabou que pecou, transgrediu a Torá. Esse é o Het. Esse pecado a gente faz até chuvar, a gente faz ele tranquilo, a gente, né, pede perdão ao Eterno. Dependendo se for um mandamento, né, positivo, qual é o mandamento positivo? Aquele faça, né? Então, esse mandamento, esse perdão, ele é muito simples de ser resolvido, não tem muita implicação. Quando o pecado é não faça, então realmente aí agora precisa de uma techuvá, né, melhor, né, sobre aquilo, fazer o contrário daquilo que foi feito, né, correr atrás de pedir perdão ao próximo se foi com outra pessoa, né. Então tem o outro pecado que é o avono. O avono é quando a gente faz com a intenção, a gente pega, a gente sabe que é pecado, mas a gente naquele sentido de que eu vou ter que fazer. E eu não vou prejudicar ninguém, eu vou fazer se eu vou prejudicar a mim mesmo. E acaba que a gente assume o pecado e faz. Esse é o avono. Se for tá a sede, faça, também não é tão difícil a questão do perdão. Mas se for lotar a sede, aí já começa a endurecer mais, precisa de uma techuvá ainda mais, né, uma questão de sedacá maior, tudo mais para poder diminuir né, a questão de insurim. Eu vou falar sobre os insurim. O que é insurim? Então, tem o ret, o avono, e aí vem a pecha. A pecha é o crime, aquilo que a pessoa faz com intenção de fazer o mal para alguém. Não, eu vou fazer porque eu quero, eu sei que é ruim, mas eu vou fazer, eu quero prejudicar, eu quero me vingar. Então, esse é muito grave. Então, esse vai ter também, né, uma consequência mais grave. Provavelmente vai vir o insurim. Como é o insurim? O perdão pode acontecer do pecado, contudo, a pessoa vai pagar uma multa. Como é a multa? O Eterno pode dizer assim, eu vou lhe perdoar, mas você vai ficar desse ano que vem 3 meses perdendo tal coisa assim, perdendo a saúde, ou perdendo dinheiro, ou perdendo um relacionamento que você tem, ou deixar de encontrar sua alma gêmea esse ano, você só vai encontrar no ano que vem. Então, assim, decretos ruins pode vir para a pessoa para poder pagar como fosse uma multa, né? Além da questão para ele ser sanado aquele pecado, ele vai ter que pagar de alguma forma com sofrimento. Né? Então, e se for caret, que é os pecados, né? Os 36 que está na lista, já fiz um vídeo a respeito disso, peço aos irmãos que voltem a assistir. Inclusive, volte o canal inteiro, veja os vídeos todos desde o início, quem está chegando agora, para você acompanhar desde o início esse processo de, né, aprendizagem da Torá. Então, quando o pecado é de caret, então o que acontece? A pessoa pode, fazendo assim sua techuvá muito bem feita, né? O que é fazer techuvá bem feita, meus irmãos? Tomar para si uma cabalá, como eu já falei, tomar para si um compromisso com o Eterno, de começar a fazer a sua vontade, voltar atrás de maneira prática nas suas ações diante do pecado, né? Fazer o contrário. Se você roubava, agora você passa a doar, né? Um exemplo, se você era idólatra, você agora passa a proclamar que o Eterno é um, que o Eterno é único, fazer Shema Israel, guardar Shabat, né? A aliança do Eterno é o Shabat com seu povo, né? A gente retifica a idolatria guardando Shabat, Baruch Hashem. Então, nós podemos fazer essas ações, né? Para poder diminuir os Isurim. Porque os Issurim, eles, dependendo, se o pecado for de caret, para que a pessoa não perca, não morra, né? Porque o caret é corte da alma, é morte. Para que a pessoa não morra nem fisicamente, nem a sua alma, ela vai receber multas severas do Eterno.
Então, vai passar um ano pelejando em alguma parte, em alguma área da vida, né? Vai receber um tipo de punição, do tipo de sofrimento para expiar o pecado. O pecado, ele só é expiado através da morte. Alguém tem que morrer para que o pecado seja sanado. Porque o pecado, ele traz a morte. Então, como ele traz a morte, o único jeito de limpar ele é com a morte também. Então, quem vai morrer? Aí, Yeshua morreu. Sim, Yeshua morreu. Ok? Ele vai usar o sangue dele como expiar teu pecado, se você crer nisso, se você pedir, vai. Contudo, o próprio Yeshua falou: pegue sua estaca de tortura, joga nas costas e vem atrás de mim. Então, nós temos que passar pelo nosso próprio calvário, nós temos que passar pelo nosso próprio sacrifício, porque a salvação, a redenção da alma é uma responsabilidade individual. Baruch Hashem. Então, quero agradecer aos irmãos, né? Eu estou muito feliz. Eu tive um pequeno acidente essa semana, mas já estou bem melhor. Agradeço os irmãos que estão aqui me ouvindo. Peço que estudem sobre isso, voltem o vídeo. Qualquer coisa, pode deixar nos comentários perguntas, dúvidas. Se quiserem participar do nosso grupo, da nossa congregação, para poder ter mais informações, acesso a todos os serviços que a gente está, né, disponibilizando também, pode entrar em contato comigo, que eu vou estar adicionando vocês. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, shalom e Lehi Traut.